Então, a gente vai falar sobre as duas virtudes, benignidade e bondade, a pequena diferença que há entre elas. E com isso, semana que vem vai ser fidelidade. E aí você está perguntando, mas a gente não tem uma quinta profética e a gente está estudando a palavra? Porque geralmente a gente fala em profecia, a gente pensa no desenrolar dos dons, eis que te digo, e assim, né, que vem na nossa cabeça. Mas é profético também, que a gente aprenda a palavra de Deus para praticar no nosso dia a dia, para nós sermos mais parecidos com Jesus. Porque, às vezes, quando falamos em Espírito Santo, a gente pensa no derramar dos dons, dos novos dons, né? Falar em línguas, profecia, dom de curar e todos os outros dons. E a igreja pentecostal, nada de errado, nada contra. Dá muita ênfase nessas coisas e nós também gostamos aqui, né? Mas nós também temos que aprender o fruto do Espírito. Porque os dons é presente de Deus para nós. Ele nos dá, nós não temos capacidade nenhuma de desenvolver, e Ele nos dá. E nós trabalhamos com esses dons. E o fruto do Espírito também é o Senhor que dá, mas Ele gera em nós para sermos parecidos com Ele. Então, quando o fruto vem, através do que Ele vai fazer, a gente vai ler sobre isso aqui, nesse texto de João 15. O Senhor gera em nós o fruto. O fruto, e como Roselena falou, é como mexerica para alguns ou tangerina para outros, né? Mas é um fruto com 9 gomos. No caso, 9 virtudes. E lá em João 15 diz assim: eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o agricultor. E todo ramo que, estando em mim, não der fruto, ele o corta, e todo que dá fruto limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto em si mesmo, se não permanecer na videira. Assim, nem vós podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira e vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Então, estamos falando sobre o fruto do Espírito. E tanto os dons, o Espírito Santo gera em nós, tanto o fruto, que ele também gera em nós. Mas para ser gerado, nós precisamos estar ligados à videira verdadeira, que é o Senhor Jesus. O Espírito Santo interage conosco e nos capacita quando nós obedecemos a sua voz. O Espírito Santo fala conosco através da palavra de Deus, da oração, do jejum, da adoração, como agora. Fala direto ao nosso coração também. O Espírito Santo está sempre tentando interagir conosco. E a gente passa a desenvolver o que, tanto o presente que Ele nos dá, o dom, quanto o fruto, que é nos transformando para ser parecido com o Senhor, Ele nos dá a partir da nossa obediência. Porque quando nós ouvimos a voz do Senhor, Ele vai trabalhando, Ele vai podando, Ele vai nos levantando, Ele vai nos enchendo. E na graça do Senhor, nós vamos sendo transformados naquilo que o Senhor quer fazer na nossa vida. Porque nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, amém? No início, no jardim, Eva e Adão eram perfeitos. Mas, com a queda fez com que o homem se distanciasse do Senhor e ele não passou a não ser mais semelhante. Por quê?
porque o pecado comprometeu a humanidade. E o que Jesus veio fazer? Veio fazer novamente a imagem dele em nós. Por isso que ele morreu em nosso lugar, pagou a nossa dívida, para agora termos acesso ao Espírito Santo, que vai fazer a imagem de Cristo, do Senhor Jesus, em nós novamente. É por isso o fruto do Espírito. Ele vai projetar em nós e vai trabalhar em nós a imagem de Jesus. Então o Senhor está trabalhando em mim, está trabalhando em você, porque Ele não quer somente te levar para a glória. Ele quer que você seja revestido de glória. Um dia você vai para a glória, mas antes de você ir para a glória, você vai ser transformado de glória em glória para ser parecido com o Senhor. E é isso que Ele está fazendo em mim, que Ele está fazendo em você. Ele não desistiu. E o fruto do Espírito, hoje nós vamos falar de 2 virtudes. Mas antes, um texto muito importante, Romanos 8:5, que para isso acontecer, nós precisamos interagir. Os que vivem segundo a carne têm a mente voltada para as vontades da natureza carnal. Entretanto, os que vivem de acordo com o Espírito têm a mente orientada para satisfazer o que o Espírito deseja. Então, o Espírito Santo quer interagir comigo e com você. Ele quer interagir para você usar os dons que Ele vai te dar. E Ele quer interagir em você para você ser semelhante ao Senhor Jesus. Que na nossa natureza pecaminosa, nós não conseguimos. Mas o Espírito Santo nos transforma de glória em glória. Hoje eu venço, hoje eu consegui vencer, adquirir um nível de glória. Amanhã vem uma outra provação. Você, além de permanecer aonde você já aprendeu, você vai receber mais uma outra glória, porque você vai vencer também, que é de glória em glória, de batalha em batalha, de vitória em vitória. E se por acaso, no processo, o vaso se quebrar, porque doeu demais, feriu demais, ele vai, junta de novo os cacos e refaz. Mas ele não desiste. E esse amor do Senhor é maravilhoso. E esse puro amor, Ele quer desenvolver em nós. Desde o início, a gente tem estudado sobre amor, sobre a alegria, sobre a paciência, sobre a paz. E hoje sobre benignidade. Benignidade no grego quer dizer Christotes. É a virtude e é uma virtude muito parecida com a bondade, que a gente vai falar também, que é a agatocine. Mesma coisa que generosidade. Mas qual a diferença, Rogério, entre benignidade e bondade? A benignidade está em sua essência, no ser. Por exemplo, quando um médico fala para um paciente, olha, o tumor é benigno, ele está dizendo que precisa tratar, mas para ele não ficar com medo, que isso não vai levá-lo à morte. Por causa do tumor, precisa ser tratado? Precisa ser removido? Sim, mas ele não vai levar à morte, porque é benigno. Já existem outros tumores que precisam ser tratados com urgência, porque se não for cuidado a tempo, levará à morte. Então, a benignidade é a essência, o ser, porque é benigno, é tratável, é gerador de vida, as palavras geram vida. Quem é assim, gente, que tem as palavras de vida eterna mesmo? Jesus é benigno. E o Espírito Santo quer produzir em nós a imagem de Jesus. O crente filho de Deus é gerador de vida, de esperança. O crente amável
que benignidade tem a ver com a amabilidade. O crente amável, ele melhora o ambiente. As suas ações, as suas posturas, as suas reações no trato, nos relacionamentos, independente do temperamento, independente da personalidade. Que a questão aqui não é se ele é sanguíneo, se ele é melancólico, se ele é colérico. A questão não é isso. É questão de ser controlado pelo Espírito Santo. Porque todos os temperamentos são bons. Porque foi o Senhor que colocou. Deus precisa de todos os temperamentos. Que é uma outra coisa, é uma outra mensagem. Mas eu estou pincelando aqui, porque às vezes a pessoa fala assim, não, Rogéria, mas eu sou sanguínea. Mas não importa, o Senhor Jesus, o Espírito Santo, quer trabalhar, quer interagir contigo. Ele precisa de pessoas sanguíneas, ele precisa de pessoas melancólicas, ele precisa de todo tipo de gente, mas que seja forjado pelo Espírito Santo de Deus. E a bondade é o fazer. A bondade está em investir, sem querer nada em troca. A bondade está em você fazer para o bem de outra pessoa. Por exemplo, na Bíblia, em Atos fala sobre Barnabé. E a Bíblia fala que ele era um bom homem e que ele era muito bondoso. E o apelido dele era Consolação, porque ele era consolador. Imagine, né? Alguém ter o nome mudado pela sua maior característica, Consolador. E ele, quando o apóstolo Paulo se converteu, imagine, Paulo era perseguidor da igreja, matava os crentes todos. Quando ele apareceu na igreja, o povo ficou morrendo de medo dele. Paulo foi o único, Barnabé foi o único que inicialmente acolheu Paulo e discipulou ele, investiu nele, se doou para ele, independente, e ele ainda não sabia quem Paulo se tornaria. Mas Paulo, ele investiu no improvável. Barnabé investiu no improvável. Deus sabia, Paulo sabia quem ele seria, Deus sabia, mas os crentes não, ninguém estava lá com Paulo, na hora quando ele teve encontro com Jesus. Mas Barnabé acreditou, Barnabé investiu. E porque Paulo estava com Barnabé, a igreja, se ele está com Consolador, bom, se ele está com Barnabé, então realmente ele deve ter acontecido alguma coisa aí. Então, Barnabé deu credibilidade que Paulo precisava no início. E quando Paulo brigou com Marcos, porque também, gente, crente briga desde Atos. Olha, na verdade, a briga começa lá no paraíso com Caim e Abel, por causa de culto também. Então não é novidade, a gente briga mesmo, mas o Senhor colocou em nós a capacidade de liberar perdão e resolver as situações. E então Barnabé, quando Paulo disse que não queria andar mais com João Marcos, porque João Marcos tinha falhado com Paulo, Barnabé deixou Paulo, que já estava bem, e foi atrás de João Marcos, para Marcos não se perder. Sabe por quê? Porque se Marcos tivesse se perdido, ele não ia escrever o livro de Marcos. Entende? Como as pessoas amáveis, como as pessoas que praticam a bondade, elas fazem o cimento para ligar umas às outras, aquela conexão para cumprir os propósitos, porque nós não fazemos nada sozinhos. Nós precisamos de um Barnabé, nós precisamos de um Paulo, que é mais ousado, colérico, mas a gente precisa do Barnabé, porque se Marcos
e Paulo não conseguem andar juntos, Barnabé tem que fazer esse meio termo, esse meio de campo, como diz o povo aí, que eu não entendo nada de futebol, mas eu imagino que seja fazer as ligações, né? E aí você fala assim, não podia existir essas separações no meio do povo de Deus. Mas existe porque a gente é gente. Não tem como. E a gente vai ter que liberar perdão, a gente vai ter que pedir a Deus batismo de amor mesmo. Nós vamos precisar do Espírito Santo. Senhor, me ensina a amar, me ensina a perdoar, me ensina a investir nas pessoas, como Barnabé fez, com bondade. Barnabé chegou na igreja, na igreja primitiva, e tinha uns irmãos passando necessidade, porque eles foram expulsos de casa por causa do evangelho. Ele pegou, vendeu uma propriedade e repartiu com todo mundo. Isso era comum na igreja primitiva, porque estava tão latente os dons espirituais, quanto o fruto do Espírito Santo. Então, uma igreja viva, ela é equilibrada. Ela tem as duas coisas, os dons espirituais e o fruto do Espírito. E o Senhor tem nos chamado para isso, para o sobrenatural. E os dois são sobrenaturais. Porque você hoje, viver nesse mundo egoísta, que o amor que existe nesse mundo é um amor por interesse, um amor egoísta, que não é o amor ágape de Deus, é algo sobrenatural, é algo que só o Espírito Santo pode gerar em nós. Então, a vontade do Senhor Jesus é que nós venhamos a ser semelhante a Ele. A vontade de Deus não é apenas, a gente já falou sobre isso, não é apenas ir para a glória, mas é ser transformado de glória em glória. Ele veio para nos transformar, para gerar em nós benignidade, que é o ser, que é ser amável, é o ser bom. Então, o Senhor Deus, Ele veio nos transformar. 2 Coríntios 3:18. Todos nós que com a face descoberta contemplamos como por meio de um material espelhado a glória do Senhor. Conforme a sua imagem, estamos sendo transformados de glória em glória crescente, na mesma imagem que vem do Senhor, que é o Espírito. O Senhor está nos transformando. E para isso, nós precisamos começar a obedecer às pequenas coisas. Porque às vezes a gente pensa assim, eu não tenho condição de abrir uma ONG, uma coisa grande para ajudar os órfãos, as viúvas, mas eu posso fazer com quem está perto de mim. Ver quem eu posso, quem está, às vezes é um vizinho, às vezes um parente, às vezes alguém da igreja mesmo. Essa semana a gente conversando com uma pessoa que eu não imaginava. E ela disse que estava passando por necessidade, que graças a Deus alguém deu R$100 para ela, ela pôde comprar, botar o que comer dentro de casa. Eu nunca imaginei que estivesse aqui. E aí, você falou, não, isso, a gente recolheu um monte de cesta, tem um monte de cesta lá em cima. Não é possível. Amanhã eu levo para você. Vou pegar umas e levar para você. A gente não sabe. Sabe por quê? É porque a gente está na correria do dia a dia. E às vezes a gente vê realmente, a gente quebranta até o coração, mas por motivo e outro e não faz. E a gente precisa das duas coisas, não só boas intenções, mas da prática do amor que está no nosso coração. A gente não pode ficar só na amabilidade, só na benignidade. Nós temos que demonstrar com bondade. Isso é fruto do Espírito Santo. A igreja primitiva caía na graça do povo, porque ela tinha pessoas como Barnabé, que ele não só se solidarizava com a dor do próximo, ele investia para que essa dor fosse amenizada. Ele acreditava em pessoas que ninguém mais acreditava.
Já pensou se Paulo tivesse desistido porque a igreja tinha um preconceito contra ele? Se Barnabé não tivesse comprado a briga, não, deixa que eu vou colar nele, vou andar com ele, vou discipular, vou investir, vou dar tudo que eu tenho, até ele poder caminhar sozinho. Já pensou? Talvez essa pessoa que está caminhando do seu lado, que chegou para a igreja agora, você olha, nossa, tem tanta coisa para Deus fazer aí. Será que não vale a pena a gente investir tudo que a gente tem? De repente é um Billy Graham. E de repente não precisa. Não precisa ser um Billy Graham, não precisa ser um apóstolo Paulo. Mas ele é uma simples pessoa, vai fazer diferença para aquela vida. Já é o suficiente. Já vai ser suficiente para aquela vida. Vai ser. E às vezes a gente fica querendo o palco, a gente fica querendo lá em cima. Querendo ministrar pregações maravilhosas lá em cima. Mas se a sua palavra puder convencer um que estiver sentado chorando lá atrás, se o seu amor que for derramado no coração de quem nem está vindo na igreja, você sentiu falta e ligou, porque você não foi, senti saudade de você, posso ir aí, vamos marcar um café, vamos conversar, o que está acontecendo? Você não teve força para ir, aí você vai saber da história. Como esse irmão, gente, pelo amor de Deus, não sabia que estava nessa situação, que ele não tinha o que comer dentro de casa. E porque o Espírito Santo falou assim, não, vai em tal lugar assim, assim. Hoje você não vai para a célula, não. Hoje você vai em tal lugar. Aí nós fomos, deixamos os irmãos aqui. Estavam bem, todo mundo bem, graças a Deus. Fomos e ficamos sabendo. E às vezes o Senhor está mostrando para você. Às vezes você muda a sua rota, muda o seu percurso. Igual as mulheres, quando a gente estava voltando para cá, eu fiquei pensando naquela mulher, né, que as meninas oraram por ela lá. De repente, tudo parou para aquela mulher receber essa oração. Ali ela foi liberta, ali o coração dela se aqueceu. A mãe, eu não sei o que aconteceu, pode ser que ela procure o Senhor, ou pode ser que ela receba a vitória dela, não sei o que pode acontecer. Mas a gente não pode ser indiferente às pessoas que estão à nossa volta. Porque Jesus não era. Ele aproveitava as oportunidades. Era necessário passar por Samaria. Mas por que, Senhor, os judeus não falam com os samaritanos? Por que você vai passar para lá? Pega aquela rota alternativa que todo judeu anda, que todo mundo faz. Mas o Senhor não quer que você faça o que todo mundo faz. Quer que você faça diferente. Pega uma rota alternativa, você vai talvez encontrar pessoas diferentes, que você vai fazer diferença na vida dela. E assim, o Espírito Santo vai nos transformando de glória em glória. Porque o Senhor, Ele quer que sejamos as suas mãos, os seus pés aqui na terra, porque Ele é o cabeça. Agora nós somos o corpo, nós somos aqueles que fazemos. O Senhor pensa e põe no nosso coração e a gente realiza aqui na terra. Nós somos o corpo de Cristo. E para isso nós precisamos do fruto, precisamos estar ligados na seiva verdadeira, no Espírito Santo, na palavra, na oração, no jejum. Porque não é da nossa natureza ser assim amável, bondosos, não é da nossa natureza. Mas porque nós já fomos transformados, o nosso espírito foi transformado, nós podemos abrir a porta da nossa alma. Lembra do Veredas? Abrir a porta da alma para ela se conectar ao espírito que foi recriado, o nosso espírito, que tem ligação com o Senhor Jesus. Mateus 25, 37 diz assim, que no dia quando Jesus voltar, Ele vai falar
para os justos, né? Então os justos desejarão saber. Mas, Senhor, quando foi que te encontramos com fome e te demos de comer? Ou com sede e te saciamos? E quando te recebemos como estrangeiros e hospedamos? Ou necessitado de roupas e te vestimos? Ou ainda, quando estive doente ou encarcerado e fomos ver-te? Então o rei, esclarecendo, lhes responderá: com toda certeza, vos asseguro que, sempre que o fizerdes para algum desses meus irmãos, mesmo que ao menor deles, a mim o fizeste. Então, o Senhor quer que sejamos suas mãos e os seus pés aqui na terra. Ele quer ir em lugares através de você. Lugares, pessoas que só você vai. Só você conhece. O pastor não conhece, eu não conheço. Mas você conhece. E Ele quer te usar. E Ele quer que você seja luz para essas pessoas. Ele quer que você seja o abraço dele. Que quando você vai lá visitar, a pessoa vai saber, graças a Deus, que o Bruno veio aqui me ver. Estava precisando, ele veio aqui e orou por mim. Glória a Deus, porque Roselena parou o serviço dela e nem ela estava trabalhando, mas ela viu a minha dor e orou por mim. E assim o Senhor vai te usar onde você está, com o que você faz, com o que você tem. Não espere ser rico para poder investir em alguém. Se você quer investir, invista o que você tem. Você não tem dinheiro, mas você tem, às vezes, um pouco de tempo. Mas você tem palavras de sabedoria. E às vezes tem dinheiro também. Invista. Invista no reino. Porque o Senhor vai te recompensar. Porque quando chegar no último dia, Ele vai dizer: servo bom e fiel, sobre pouco foste fiel, sobre muito te colocarei. O Senhor, e muitos também, infelizmente, ouvirão: apartai-vos de mim, malditos, vós que praticais iniquidade. E aí muitos vão falar assim: Senhor, eu preguei em teu nome, Senhor, eu expulsei demônios, eu fiz isso, eu fiz aquilo. E aí o Senhor Jesus: apartai-vos de mim, não vos conheço. Porque não foram os pés e as mãos do Senhor aqui na terra. Foi isso que Ele diz aqui, Mateus 25. Não me visitaste, não orou por mim, não me deu de comer, não me abraçou, não foi na prisão me ver. Eu lembrei do pastor Felipe, que ele falando com a gente, que eu acho que ele falou na pregação também, que até hoje ele vai na cadeia visitar as pessoas, mas não pelas pessoas, ele vai por ele, porque ele precisa fazer isso. Que foi para ele lembrar do chamado dele. E a gente não pode perder isso. A gente não pode perder essa oportunidade do Senhor, que o Senhor quer fazer grandes coisas. Mas não é só aqui dentro, principalmente lá fora. Principalmente lá fora. E exercer a benignidade e a bondade, a gente pode fazer e deve fazer, primeiro aos domésticos da fé. Mas a gente tem que ir lá fora fazer também. E é fruto do Espírito. E nós temos que, se a gente ficou distraído esse tempo e fizemos ou pouco ou quase nada, a gente pode se arrepender e pedir ao Senhor para que Ele faça de novo. Ele continue fazendo, continue transformando nosso coração. Efésios 5, de 8 a 9, para encerrar. Pois no passado erais trevas, mas agora sois luz no Senhor. Assim andai como filhos da luz. Portanto, o fruto da luz consiste em
toda bondade, justiça e verdade. Se coloque de pé. Eu não sei, assim, vocês, mas isso falou muito ao meu coração, em ser e fazer. Benigno, ser benigno. E bondade, em fazer o que está no coração. Porque às vezes nós temos boas intenções, mas não passa disso. Fica só, eu sei o que precisa fazer, mas não faz. E o Senhor chama a igreja para ser e fazer. O amor na essência, em ser, e o amor que faz. O amor que age. E hoje eu voltei diante do Senhor, me arrependi, porque muitas vezes não sou o amor que faz. Que eu não preciso ser só amável, delicada, mas eu preciso agir em favor. Com o que eu tenho, sem dinheiro, não sei, de algum jeito que eu posso fazer. Mas eu não posso ser indiferente, porque Jesus não era indiferente às pessoas. Quando uma coisa que Deus tem falado comigo, quando alguém chega para você e fala assim: Rogério, ora por mim, eu vou orar. Eu não faço mais assim, não, pode deixar, eu vou orar. Eu falo, vou orar agora. Sabe por quê? Para o que está fazendo, eu vou orar. Porque pode ser que depois eu vou esquecer. E aí eu prometi e não fiz. Eu falei que ia fazer e não fiz. Isso já é outra virtude, né? Fidelidade. Que você tem que, se você prometeu, você tem que fazer. Prometeu, tem que cumprir. Mas isso tem falado muito ao meu coração. Se a gente fala, canta sobre o amor, precisamos fazer o que está nas nossas condições. E sabe, o que eu tenho aprendido é que Deus, quando você tem um coração doador e um coração que doa o pouco, no exercício Ele vai te dando mais e mais, porque Ele vai investir em lugar que vai frutificar, em que vai valer a pena investir ali, porque Ele vai produzir. Quando a figueira, o Senhor Jesus olhou para a figueira, não encontrou o fruto. Ela estava cheia de folhas. Por que ela estava cheia de folhas? Era para ter fruto ali. Mas ele procurou, ela tinha aparência de uma árvore saudável, mas faltava o fruto. E o Senhor não quer só a aparência. Ele quer chegar na árvore com folhas, com flores e colher o seu fruto. Porque Ele faz investimento da sua seiva. A seiva está correndo ali. Mas se Ele vê que o galho não está dando fruto, Ele vai podar. Ele vai cortar. Para que produza. Então nós, às vezes, recebemos umas podas. Para acordarmos. Porque às vezes, a gente é tão indiferente à dor das outras pessoas. Hoje, eu estava no posto de saúde, esperando a hora de fazer o exame. Aí chegou uma mãe com um filho cego, com problema renal, sentou na minha frente. E aí, eu me comovi com aquilo, mas eu não fiz nada. E aí você fala: Rogéria, o que você podia fazer? Eu podia chegar: posso orar por você? Só isso. Oro por todo mundo aqui. Por que não pude orar lá? E hoje, fazendo essa mensagem, aí eu orei por esse rapaz em casa. E eu sei até o nome dele, porque na hora que chamou lá é Wesley. Eu falei: Deus, eu perdi a oportunidade de botar a mão no Wesley e orar por ele.
Mas eu vou orar aqui em casa, me perdoa porque eu não fiz isso na hora. Se eu sou chamada para fazer isso aqui dentro, por que não fazer num hospital? Por que não fazer num posto de saúde? Por que não fazer na rua, em qualquer outro lugar? Se eu sou os pés e as mãos do Senhor aqui na terra. O Senhor me chamou para ser como Ele e fazer o que Ele faz. A amabilidade é ser como Ele. Benigno é ser como Ele. Bondosa é fazer o que Ele faz. As duas coisas andam juntas. São fruto, gomos do mesmo fruto. E o Senhor também te chamou para ser as mãos e os pés do Senhor. Para visitar quem está doente. Espera o pastor não, vai você. Porque eu falo, não espero o pastor, que talvez para ele conseguir visitar todo dia uma pessoa por ano, ele vai levar 1 ano. Mas tem pessoas que não podem esperar 1 ano. Se você ficou sabendo primeiro, vai lá primeiro. Mas nós precisamos de mais Barnabés. Precisamos de consoladores. Porque uma palavra dura o mundo já tem. Porque amargura, já tem muitas pessoas falando de palavras amargas. Mas nós precisamos de consoladores. Tem pessoas que precisam só de um abraço. Tem pessoas que precisam só de um sorriso. Tem pessoas que precisam só ser lembradas. Não precisam de dinheiro. Não precisam de muita coisa. Eu preciso ser, mas eu preciso também fazer. Você não encontra uma mexerica pela metade no pé. Quando Deus faz ela com todos os gomos. Quando Ele vai pegar, Ele quer todos os gomos. Ele quer tudo completo. Então eu preciso ser alegre, preciso ter paz, preciso ter amor, preciso ser paciente, preciso ser benigno, preciso ser bondosa, fiel, ter domínio próprio. A Rogéria, isso é tão difícil, é sobrenatural. É sobrenatural, é nisso, permanecer nele. Não sou eu que tenho. É o Senhor Jesus que é. E porque eu estou ligada nele. Porque eu tenho comunhão com ele. Porque eu obedeço o que ele fala. Eu faço o que ele faz. E a graça dele me sustenta. O dom, o fruto é sobrenatural. Mas eu só tenho se eu obedecer. Eu só tenho se eu ler a palavra. Se eu orar. Se eu jejuar. Se eu pedir a Deus, Senhor, um batismo de amor. E é isso que nós pedimos para nós nessa noite. Um batismo de amor. Um batismo da sua presença. Para purificar o nosso coração de toda amargura. De toda insensibilidade. Tira de nós, Senhor. Nós nos arrependemos de todos os ciúmes. Nós nos arrependemos de toda inveja. Nós nos arrependemos, Senhor. Ó Deus, de tudo aquilo, Senhor. Da nossa omissão, o Senhor falou, não fizemos. Perdoa, Senhor. Perdoa pela nossa desobediência. Ó Deus, perdoa, Senhor. Porque às vezes temos até boas intenções, mas não passa disso. A gente sabe até o correto, mas não praticamos. Nós te pedimos perdão. Te pedimos perdão e te pedimos, Senhor, um derramar de amor. Um amor que faz. Nós queremos dizer que nós queremos permanecer ligados em Ti. Nós não queremos estar distraídos, ó Deus. Há tantas coisas para nos distrair. E às vezes nós perdemos a conexão contigo. Ó Deus, porque nós prestamos atenção em outras coisas, nas nossas próprias necessidades. E o Senhor diz que o Senhor estaria cuidando de nós. Entrega teu caminho a mim e eu vou cuidar de você, eu farei tudo. O Senhor disse,
mas nós temos dificuldade em confiar. Pai, perdoa, nós pedimos perdão, Senhor. E nós queremos seguir produtivos, frutíferos. Nós declaramos em nome de Jesus que nós somos frutíferos. Que quando o Senhor vier procurar o fruto em nós, o Senhor achará. E o Senhor ficará feliz. Porque o desejo do nosso coração é te agradar. Ó Deus, tira todo o egoísmo do nosso coração. Perdoa, purifica, eu te peço a começar em mim. Perdoa, Senhor. Perdoa, porque nós queremos ser melhores do que fomos hoje. Nós queremos prosseguir de glória em glória sobre o arrependimento de hoje. Ó Deus, nós queremos ações de amor amanhã. Transforma o nosso coração naquilo que o Senhor deseja encontrar. Fala no profundo e no escondido, Senhor, a começar em mim. Fala claramente aos nossos ouvidos, porque sem o Senhor nada podemos fazer. Ó Deus, venha, Senhor, sobre nós. Derrama sobre nós o teu amor nessa noite, a tua misericórdia. Porque nós não suportaremos a tua justiça. Te peço perdão, Senhor, pelas nossas falhas, pela omissão, pela indiferença. Porque o contrário do amor é indiferença. Não basta não sentir ódio, mas nós também não podemos ser indiferentes. Porque contigo é amar e amar e amar. Porque o que o Senhor fez conosco não foi só a intenção do coração. O Senhor se doou completamente. O Senhor se entregou. E nós reconhecemos esse grande amor. E o nosso coração está grato a Ti. Mas que essa gratidão gere no nosso coração, Senhor, atitudes, ó Deus, de filhos amados. Pai, em nome de Jesus. Amém.